E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um programa aqui do Quem Podcast, toda semana no canal do blog e no YouTube. Por isso que eu já peço para você deixar seu joinha, sua curtida, seu comentário, compartilhe para os grupos aí, que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal do blog do Camps. E toda quinta-feira, 11 da noite, aqui na TVC, sempre com a personalidade da mídia e do esporte cearense. E hoje, para mim, mais uma vez, um prazer enorme, sempre trazer um dos símbolos da nossa mídia, do nosso rádio, esse que tem uma voz marcante, que tem jargões espetaculares e que fez e faz uma história sensacional no rádio esportivo cearense. Com uma grande honra, trazer aqui o 1914, que era o número que eu brincava com ele quando ele foi candidato, sempre brincava com ele. Grande Bernão Monteiro, que alegria, meu amigo, satisfação. Abraço, Mário Campos. Aquele abraço a todos. Prazer receber aqui seu convite aqui na TVC. Estou feliz por estar aqui ao seu lado e ao lado de todos que estão nos acompanhando nesse exato momento. Isso é muito bom. Estou aqui para bater um papo descontraído, como sempre, né? Sempre. Descontraído. É hoje que eu só chego amanhã. As grandes vitórias do Ceará. Sem dúvida. É hoje que eu só chego amanhã. E para começar a falar a respeito disso, fala. Aí muita gente ligava para minha esposa. Rapaz, que diabo é isso, rapaz? O teu marido, todo jogo que o Ceará ganha, ele só chega no outro dia. Ela disse, é conversa dele. Mas era bom demais. Era bom demais aquela... Nós tivemos um trio aqui, claro que antes teve Paulino Rocha, mas era o trio que dominava. Sem dúvida. Não tinha televisão transmitindo o jogo, não tinha internet transmitindo o jogo. Era só o radinho. Era só o rádio. Gomes Farias, Sérgio Pinheiro e Bernão Monteiro. Foi uma trinca daquelas que acertou demais. E por mais de 20 anos. Hoje eu estou só com o meu programa na Rádio Metropolitana, mas, Kempis e amigos, aonde eu chego... Eu imagino, Bernão. Muita gente não me conhece. Aí, quando eu falo... Tem locais que eu quero ir, eu digo para minha mulher, não quero que ninguém me veja. Aí ela diz, pois faz o seguinte, tu vai ficar calado. Porque se tu falar, todo mundo sabe quem é. É incrível, mas é isso. É a marca do rádio, né? Porque o rádio é muito importante, né, Bernão? Acho que toda a nossa geração, a gente que viveu a década de 70, 80... Eu não vivia a década de 70, você viu, obviamente, eu vivia um pouquinho da década de 80 e muito da década de 90. O rádio marcou demais. E eu acho que tudo isso que você vivenciou é uma geração toda que marca, né? Marca todo mundo. Aquela voz, e você foi muito feliz nesse seu comentário, dizer, muitas pessoas não me conhecem, mas quando eu falo... E eu acho que o grande diferencial do rádio era esse, Bernão, porque a gente imaginava, por exemplo, a imagem que eu tinha de você era um cara cabeludo, barbudo. Quando eu te vi a primeira vez, eu disse, rapaz, olha aí, esse é o Ibernon, rapaz, não acreditei. Mas, Bernão, naquele tempo era bem magrinho, né? Aí eu lembrei agora, sabe de quê? Do Lombardi, do Silvio Santos. Isso, boa. Só era a voz dele. Total. Com certeza, onde ele chegava, quando falava... Aí, opa, é esse o cara. É esse. Bernão, mas me diga uma coisa, você é de uma família de radialistas, mas você é policial civil. Me diga o que tem a ver assim para ir para esse negócio? Não, rapaz, eu fui policial, mas como começou isso aí? Ó? Me ajude a entender. Começou que é o seguinte, sempre eu gostava de brincadeiras, né? E eu venho, como você disse, de uma família tradicional de radialistas. Quem iniciou tudo foi o meu irmão Itamar Monteiro. Itamar Monteiro, lá em Itapajé, que nós somos de Itapajé, que eu tenho a maior paixão lá pelaquela cidade. Eu sempre digo, nasci em Itapajé, me criei em Fortaleza e sou doido pela Caucaia. Por sinal, eu tenho uma casa em Caucaia, lá no Guajiru, todos os finais de semana estou lá. Então, o Itamar foi o primeiro. Aí veio o Ivan, o Ival, o Irapuã, mas quem me influenciou para ir para o rádio, que eu nem tinha essa intenção. Era? Não tinha vontade? Não tinha vontade nenhuma. Só que, com as brincadeiras, ele disse um dia, Bernão, rapaz, por que é que tu não vai para o rádio? Faltou lá um repórter que ele tinha uma equipe na rádio Iracema. Quem comandava era o Geraldo Fontinelli. Rádio Iracema de Fortaleza. Por que tu não vai lá, rapaz? Essas tuas brincadeiras talvez dê certo pro rádio. Aí eu disse, rapaz, eu vou. Tá bom. Pegava as folgas da Polícia Civil, né? E ia. E foi indo. E deu certo. E deu certo.
Mas era cobrindo o Ceará? Não, né? Não. Você começou como repórter? Não, comecei só indo para jogos, né? Ser o pista, como dizia antigamente, boca de gol. Depois que ele me botou para ser o repórter. E em cima disso aí que você vai me perguntar, e me antecipando, o que? Claro. Né? O que é o seguinte, quando eu era criança, adolescente, lá na Major Facundo, atrás do antigo Café Mucuripe, perto da Nebran, perto do antigo Maguari, perto da fábrica Fortaleza, que o primeiro endereço da fábrica Fortaleza foi na Senador Pompeu. Maravilha. Ali por perto, ali perto do 23BC, a gente batia racha lá. E na hora do gol, aí tem um amigo meu que sempre a gente jogava do mesmo time, a gente corria, se abraçava e que. Aí por que eu criei o que no rádio? O Farias criou na Verdes Mares, no tempo que nós estávamos lá, de a verdinha única que dá o replay. E o operador era o Valdenir Santos. Grande Valdenir. Aí o que foi que aconteceu? Quando o Farias gritava gol e tal, e aí ele, na hora que ele terminava de gritar gol, ele dizia, só a verdinha tem o replay. Aí o Valdenir já pegava o gol dele, que ele já tinha gravado, e botava. Aí ele ia me chamar depois do replay do gol, na boca de gol. Eu digo, rapaz, eu tenho que aparecer aqui, porque quando era no outro dia do programa, ele pediu o gol e só rodava o primeiro, não rodava o replay nem a entrada do repórter. Aí eu digo, eu vou criar aqui alguma coisa para poder eu aparecer. Aí lembrei do Kikiki. Então, quando o Farias gritava, lá vai o Ceará, lá vai Hélio Carrasco, chutou gol. Aí ele ia buscar o fôlego para ele gritar o gol. Quando ele dizia, meteu. Quando ele ia gritar, antes de ele gritar o gol, eu entrava com que? E lembro muito bem que uma vez lá no Canto do Baião, eu, André Ribeiro, Gomes Farias, Sérgio Pinheiro, o Talvanes, filho do Gomes Farias, e mais algumas pessoas. Aí o André Ribeiro Fresco disse, rapaz, o Sérgio Pinheiro não queria que eu fizesse o Kikiki. Disse que achava aquilo muito... Não era legal. Aí, mas aquilo também era a voz do torcedor, era o torcedor vibrando na arquibancada. Aí o André Ribeiro, vamos fazer aqui uma pesquisa agora, uma eleição, se o Kikiki continua ou não. Sei que só o Sérgio Pinheiro disse... Aí todo mundo votou a favor. Aí o Sérgio Pinheiro... E você, Sérgio Pinheiro? O André perguntou, rapaz, já que todo mundo quer... Então fica. Então, todos os gols, quando o Ceará ganhava o jogo, que ia rodar no outro dia, meio dia que o Farias pedia, estava lá o Kikiki no meio. Caraca, que onde eu chego, sim, todo mundo... A primeira coisa que faz é o Kikiki. E, Bernon, você vai brincar nos rachas. Aqui, ou em Crateús, eu vou. Quem torce Ceará e vai jogar bola, quando faz o gol, alguém grita. É sério, um negócio assim. É uma marca registrada impressionante. Eu passo na rua, em qualquer local. Rapaz, eu imagino. E deve ser muito gratificante para você, sem dúvida alguma. Né? Muito bom. Eu acho que você deve se sentir emocionado. Ainda mais a forma como você criou, né? Você estava num racha, numa brincadeira e acabou, lembrou. E muito bacana essa. Mas, pô, mas antes de você chegar a Verdes Mares, você passou também por outras emissoras, né? Passei, comecei na Iracema. O rádio, eu vou repetir aqui, que uma das coisas que eu não esqueço de maneira alguma é de ter gratidão. Boa. O homem, o ser humano tem que ter gratidão. Aquele que não tem, por exemplo, se você me deu uma ajuda, eu não vou esquecer de você de maneira alguma. Sem dúvida. Por exemplo, teve duas pessoas que me ajudaram a eu educar meus 2 filhos. O meu irmão Ivar Monteiro, que já faleceu, o professor Ivar Monteiro, do antigo Colégio de São Paulo. Me ajudou quando eu estava lá, não pagava a mensalidade dos meus 2 filhos. E depois foi o professor Lemos, do Colégio Maria Esther. Uma vez, sem querer, eu fiz o professor Lemos chorar. Em um dos almoços do Conselho Deliberativo do Ceará, quando o Aragão era o presidente. Todo mês tinha um almoço e sempre o Aragão, que é meu amigo, me convidava. Aí um dia estava lá o professor Lemos. Aí teve... Tudo, aí perguntou, todo mundo falou e tal, alguém mais quer falar? Está aberto aqui o microfone para qualquer, ou conselheiro ou da imprensa, eu digo, eu quero. Aí falei, parabenizei pelo almoço, tal, mas também quero falar uma coisa aqui que não tem nada a ver com o Ceará, mas eu quero aqui agradecer
um conselheiro que está aqui, o dono do Colégio Maria Esther, ele, professor Lemos, e o meu irmão Ivar Monteiro, do Colégio São Paulo, me ajudaram a eu educar meus 2 filhos. Meu amigo foi palma que nem emprestou. Quando eu fui lá na mesa falar com o homem, estava chorando. Ele disse, nunca ninguém fez isso comigo, que eu ajudei já muita gente. Você foi o primeiro a fazer esse agradecimento. Ele dizendo, eu agradeço muito. Por isso que eu não esqueço de quem me ajudou. Não esqueço de ninguém, mas principalmente de quem me ajudou. Sem dúvida. Ou no início da carreira, ou já quando eu já estava consagrado. Por isso que eu lembro aqui que o Irapuã foi quem me colocou no rádio. Sim, aí do Irapuã eu fui trabalhar com Alan Neto, Alan de Barros Neto, no superlativo programa do Alan. Ali realmente era gente da melhor qualidade, não é porque já faleceu. Estava lá com ele. Aí, um certo dia, o Chico e o Vilar saíram. Chico Rocha e Vilar, também uma dupla sem defeito. Saíram da Assunção e foram para a Metropolitana. E estavam querendo um repórter do Ceará. Que eu ainda só era repórter só de programa. Só de programa. Só dos programas. Cobri o Ceará nos programas. Não em jogos. Certo. Aí o Alan me chamou. Oi, Bernão, eu gosto muito do seu trabalho, gosto muito de você. O Alan Neto, mas eu tenho aqui uma coisa boa para você, que eu sei do seu potencial. Você vai trabalhar com Chico Rocha e o Vilar Marques, tá, como repórter do Ceará no dia a dia. E nem diga não, você vai ver o que é que vai acontecer com você. O homem tinha uma visão grande, o Alan Neto. E eu foi quando eu estourei logo, foi lá com o Chico e com o Vilar. Aí de lá fui para a Rádio Povo. Aí você fica na Rádio Povo. Aí do Povo eu fui para Verdes Mares. Quem fez o convite na Verdes Mares? Farias mesmo? Foi o Gomes Farias e o Sérgio Pereira, os dois. Que o Super Zé tinha falecido. Sim. E eles colocaram lá, repórter, nenhum deu certo. Botaram bem uns 3 ou 4, e nada, ninguém deu certo. Aí me chamou, pronto. Aí foi legal demais. Dessa maneira. Foi uma parceria impressionante, né? Assim, não somente eu acho que pela forma do rádio, como você se comunicava, e essa sua forma de comunicar, que, Bernon, o rádio ainda tinha um padrão, assim, né? Tinha aquele negócio e tal, mais formal, né? E você chega de uma forma que parecia um torcedor ali, realmente, né? O torcedor, se ouvia, você falava algumas coisas que realmente, rapaz, esse homem aí... Você se identificava com o torcedor e, mais do que isso, o torcedor, o ouvinte de rádio, se identificava com você, a forma como você falava. Às vezes, a vontade de falar um palavrão ou de alguma coisa acabava mesmo chamando a atenção do torcedor. É verdade. Eu lembro muito bem que na Rádio Assunção, quando eu era menino, tinha lá Souza Filho, o homem que fez escola no rádio. Eu acredito que fiz. Kempis, quando, no início, os programas de televisão eram todos de paletó e gravata. Isso. Não sei se fui eu, mas depois que eu entrei no rádio, que o Sérgio Pedro não brincava, passou a brincar. O Gomes Farias já era mais... Foi mais. E você vê que depois todo mundo quis brincar. Total. Rapaz, o comeu já... Hoje ainda tem um negócio da melhor qualidade. Tem muita gente que repete direto da melhor qualidade. Sem dúvida. Mudou totalmente o rádio e até a televisão, que era muito formal tudo, mudou depois disso. Eu acredito que eu tive alguma participação nessa mudança. Hoje, não, tá o apresentador que eu vejo na Globo, em qualquer local, em pé, era sentado de paletó. Hoje é uma informalidade muito grande. Não apenas no trato, na voz, mas também na vestimenta. E, Bernão, por que você acha que deu tão certo a parceria com eles dois? O que você acha assim, que foi o diferencial? Foi esse seu estilo? Obviamente que a gente sabe que o Farias é um fenômeno, o Sérgio Pinheiro também. Mas você acompanhar os dois também, eu acho que tem esse ponto, né? Exatamente. Os dois já eram consagrados. Né? Gomes Farias, nem se fala, para mim é o melhor locutor do Brasil. É aquele locutor show. Showman. É showman. E o Sérgio Pinheiro nem se fala também, né? Que
grande comentarista. E eu entrei, como você disse, com esse estilo diferente, né? Mas por que, Bernal, que você entrou? Eu acho que foi isso do... Sem querer. Você foi mesmo, rapaz, eu vou aqui desse jeito. Eu não mudei, não quis mudar. Eu lembro muito bem por que eu saí da rádio O Povo. Estava lá, eu não vou dizer o diretor da época. Sem problema. Ele me chamou na diretoria. Oi, Bernal, a rádio O Povo é assim. Você vai ter que entrar nesse estilo aqui. Aí eu disse para ele, mas eu não sei fazer. Eu não sei fazer desse jeito que o senhor está dizendo. Eu só sei fazer o meu estilo aqui. Mas tente. Eu digo, eu vou tentar. Aí foi quando eu recebi o convite para ir para Verdes Mares. Agora? Agora. Aí fui para Verdes Mares. Mas o Farias lhe deu carta branca, então. Farias gosta e gostava disso. Ele sempre gostou disso. E eu não ia mudar meu estilo. Muita gente, até algumas pessoas da família, depois notaram que se eu mudasse, eu não era o Ibernon. Até anotei aqui algumas coisas aqui. Alguns jargões? Por que eu não estou mais em equipe esportiva? Isso aí que eu tenho que lhe perguntar. Por quê? Primeiro, porque a televisão e a internet fazem o trabalho hoje do rádio com a imagem. Eu lembro muito bem, amigos, e Mário, a minha é aquela dali, né? Pode ir onde você quiser, homem. Você manda aqui, eu sei é você. Como diria Sérgio, quem manda essa chibata aqui é você. Respeita a polícia. Eu ia para a concentração do Ceará, falava da concentração, o técnico dava a pré-eleção, eu ficava na porta. Se abrisse a porta, eu caía para dentro da sala da pré-eleção. Aí eu via no ônibus que o time vinha, que eu acho que era até errado, que hoje não existe mais, mas eu via no ônibus que a delegacia vinha. A delegação vinha. Delegação toda, com técnico, com jogadores, com tudo. E falando para a rádio ao vivo. Chegava no estádio, descia entrevistando os jogadores. No vestiário, na entrada, entrevistava os jogadores antes deles entrarem. Aí o time se aprontava lá para entrar em campo. Quando ia entrar em campo, entrevistava o jogador ali na saída do vestiário. E já tinha lá o Chichico com o microfone lá na beira do campo. Grande Chichico. Eu corria para lá, saía correndo daquelas escadas que era uma loucura. Já com o microfone, entrevistava o jogador até no meio campo. Intervalo de jogo. Outra. O jogo rolando, ia lá no treinador. E aí, Dimas, o que é que você diz desse jogo, do primeiro tempo? Ele falava, ou qualquer outro. No intervalo, entrevistava jogadores, 1 ou 2 ou 3. Na volta para o segundo tempo também. Assim que terminava também. Ainda ia para o vestiário. Ia para dentro do vestiário. Entrevistava todo mundo e o pessoal do seu Raimundo. Quem? Diretor, treinador, Anacleto Pires, o massagista, Júlio Abreu, o roupeiro, entrevistava todo mundo. Hoje não tem mais isso. Hoje o rádio não entrevista ninguém, nem na chegada, nem na borda do campo, nem dentro do campo. Só tem entrevista coletiva no final, com o técnico e um jogador. Hoje são os 2. Só isso. Está limitado demais. Isso me tirou um pouco o tesão, a vontade. E o principal, o que eu fazia. 1-0 Ceará. Ganhou do jogo. Gol do Sérgio Alves, gol do Carlos Alberto Borges, do Hélio Carrasco. Chegava lá, corria, chegava primeiro do que qualquer um, botava a mão na cintura do jogador, arrastava, como dizia o Matuto, lá para geral, para a torcida do Ceará. Fazia a festa com a torcida do Ceará. Hoje não pode mais. Era o que realmente fazia diferente o rádio. Hoje a televisão faz quase que tudo isso. Com a imagem. E a gente tinha tudo na mão com o rádio, sem imagem. Exatamente. Isso mudou muito, realmente.
E outra coisa também que você sabe disso, que também me tirou o lado financeiro. Quem é repórter, quem não é dono de, quem ganha dinheiro no rádio esportivo é dono de equipe. O repórter, até o próprio comentarista, se não for dono da equipe, também não ganha. Infelizmente é assim, ou você consegue uma propaganda, ou você não ganha nada, você vai pagar para falar. E hoje está difícil de se arrumar patrocinador, infelizmente. Eu até deixo um recado aqui, que eu estou no rádio, continuo no rádio, tenho meu programa todo dia de segunda a sexta. 9 às 10. De 9 às 10 na Rádio Metropolitana AM 930. Programa do Vozão. Programa do Vozão, é só dedicado ao Ceará. Sim, só voltar a isso. O meu pai era torcedor do Ceará. Eu ia lhe perguntar. Pronto, lá então, em Tapajé. Por isso, toda a família torce Ceará. Toda a família torce Ceará. Exatamente. Então, tem um programa lá na Rádio Metropolitana. Eu vou deixar um recado aqui, como sempre eu falo, Mário Kempis, e você sabe disso também. Você, radialista, que eu até abraço, aplaudo, é muito carinho com a PCDEC. Sim. Tem muitos deles que não tem um plano de saúde. A maioria que não tem um plano de saúde. Só tem plano de saúde quem tem outro emprego. Tem deles que morrem que não tem como fazer os funerais. Por isso que eu sempre falo bem do Alano, porque foi ele que iniciou isso na PCDEC. E todos da PCDEC, toda a diretoria da PCDEC, a gente tem que aplaudir. Alano mais. Remédio. Sim, ele faz um esforço. Eles vão atrás, correm atrás para ter remédio para aquele radialista que não tem a mínima condição. É só bom para explicar para o pessoal. Gente, isso que o Berno está falando é tão sério e tão importante, porque é o seguinte, hoje, geralmente, nas rádios, principalmente o AM, são equipes esportivas criadas por uma pessoa, por uma determinada pessoa, pelo líder, como disse, o dono da equipe, e as pessoas não têm carteira assinada. Não são carteira assinada. Eles fazem parte da equipe lá. E não recebem nenhum tostão. Se não tiver a cota, por exemplo, Berno, eu quero lhe contratar para você ser o repórter do Ceará a partir de amanhã. Isso. Tá certo. Como é que é? Tem 2 comerciais para você aqui. Você vai ter que correr atrás de conseguir 2 comerciais. Pronto. É desse jeito, meus amigos, a vida do radialista. E tem uns que não conseguem nada. Exatamente. E eu vou falar, tem uns que vivem do alô. Quando vocês escutam geralmente esse alô, é porque... Sabe o que é o alô? Vamos supor que o Mário Kempis tem uma loja de cosmético. Pronto. Um alô para o meu amigo Mário Kempis, aí na rua tal. Não diz o nome da loja, mas diz o nome do dono. Aí é o velho alô. Aí é o chamado velho boi no rádio esportivo. A maioria, infelizmente, é assim e nunca vai acabar. Essa é a realidade, meus amigos. Essa é a realidade do rádio aqui no estado do Ceará. Infelizmente, é desse jeito. A gente não sabe se por aí a jogada é assim. Eu acredito que não, né? Eu acho que agora, em algumas empresas... Por exemplo, eu tenho meu programa. Eu pago lá, eu tenho os meus comerciais. Sim. Graças a Deus, eu pago o horário lá. Na Rádio E o que sobra vem para o meu bolso, que é o comercial que eu consigo. Aí eu pago mensalmente uma quantia X e o que sobra é meu. Dessa maneira. Tem mais alguma pergunta aí? Mande bola. Não, eu quero que você... Vamos voltar a falar do gol do Vitória. No Vitória. O gol do Samuel Xavier. Depois já a gente fala mais de Sérgio Pinheiro, de Gomes Faria, das suas molecagens, dos seus jargões, esse negócio de bater no jacaré, aquela coisa toda, aquela esculhambação toda sua e do Bosco. Mas, enfim, eu quero que você me diga aqui. E, Berno, ali o Vitória não tem pé nenhuma. O que... Me explique aí. E a consequência? Por que dali saiu no país todinho, Berno? Foi um negócio assim. 2018, Ceará e Vitória, seriado brasileiro, um jogo
grande, uma competição elite do Ceará futebol cai, brasileiro. não cai. Naquela confusão ali. Aí o golaço, sem dúvida alguma, mirabolante. Eletrizante. Aí você solta aquilo, Ibernão. Me explica aí, Ibernão. Eu acredito que ali foi mais o torcedor. Não foi o repórter, não. O Ceará precisando de vencer o jogo, uma necessidade grande, realmente. E ainda vou dizer as consequências daquele porra nenhuma. Então, aí o lance lá, me parece que foi no início do segundo tempo. Isso. E o Samuel ainda correu para pertinho de onde eu estava. Exatamente. Porque naquele tempo o repórter pulava em cima dos jogadores, era uma festa tremenda. O torcedor vibrava demais com aquilo. Então, na jogada, foi o torcedor, o Ibernão, não foi o Ibernão repórter. O gol foi tão bonito, e o Ceará fez 2-0, que eu digo, pronto, agora ganhou o jogo, 2-0. Aí saiu a bola, aí o Farias me chamou, ele até brincou, opa, rapaz, tome cuidado. Aí o Samuel Xavier, eletrizante, mirabolante, sensacional. Agora o Ceará tem 2, o Vitória não tem porra nenhuma. Meu amigo, foi uma repercussão, Saiu até não só no Brasil, TV, né? saiu em tudo. Em tudo, e naquele tempo tinha uma não sei se era Sport TV ou era Folha de São Paulo, não sei direito, a Jovem Pan, foi a Jovem Pan, que tinha uma pesquisa qual foi a melhor narração do gol da rodada. E eu e o Gomes Farias ganhamos até de uma narração de um locutor argentino, num gol lá de um time argentino, que também foi vibrante. Mas nós tivemos 65% e o resto teve o restante. Meu amigo, foi realmente... E o que foi que aconteceu, que eu vim saber depois. Isso foi um domingo. Isso. Quando foi segunda-feira, o Gomes Farias foi chamado na direção da Rádio Cidade para me colocarem para fora. Ixi. Porque eu tinha dito porra nenhuma. Que aquilo ali estava iniciando a Jovem Pan em Fortaleza, do Grupo Cidade. Isso. Para me colocarem para fora. Que não era... Aquilo ali não era normal dizer que aquilo era palavrão, que não é um palavrão, né? Normal. E teve uma comentarista no Sport TV que disse, rodaram tudo e todo mundo deu opinião e ela disse, só isso aí não me fez, isso aí foi a vibração do repórter na hora do gol. Aí iniciaram a gravação, ou a reunião, Gomes Farias e a direção geral da emissora, do Grupo Cidade. Fala-me, Deus. Para me tirar isso, 10 horas da manhã, o programa começava às 11. Já para mim não participar de 11 horas. Quando foi 10h30, já estava no mundo, praticamente toda aquela narração do gol. E receberam uma ligação de um dos diretores da Jovem Pan de São Paulo. Minha Nossa Senhora. Parabenizando. Que coisa boa, aí foi. Foi, parabenizando. Fico até emocionado aqui. Parabenizando a narração que o Brasil todo tomou conhecimento que tem a Jovem Pan em Fortaleza. Sensacional. Acabou a reunião. Nada de botar o homem para fora. Nada, nem também não devia ter me chamado. Isso, para e fora. ter dito, rapaz, muito obrigado. Não disseram nada. À tarde, que foi que o Gomes Farias me ligou. Rapaz, aconteceu isso e isso. E aconteceu isso. Aí, no meio da reunião, 10h30, o diretor de lá de São Paulo, diretorzão da Jovem Pan, parabenizando o Grupo Cidade. Que maravilha. Pela narração do gol, que a repercussão em todo o Brasil, que só fez enaltecer a Jovem Pan e o nascimento da Jovem Pan em Fortaleza. Porque aquele foi 2018, a Jovem Pan nasce, Jovem Pan FM, né? A Jovem Pan News FM.
foi em julho, mais ou menos, que o Farias chega. E aquele jogo ali é setembro, se eu não me engano, por aí. Uns 2 ou 3 meses. Isso depois. E aí a repercussão foi sem tamanho. Demais. Eu não sabia não sabia que tinha tido essa. Não sabia que você poderia ter saído. Foi para você ver, né? O pessoal tem cada coisa nesse negócio do rádio. Você imaginou se esse pessoal escutasse a Verdinha naquele tempo, em programa Show do Esporte com você? Rapaz, você é doido, rapaz, com o Sérgio Rapaz, tem um Pinheiro. detalhe aquele ligeirinho que o Sérgio Pinheiro pegava a corda demais. Nossa! Aí eu me encontrei com um torcedor. Ele disse: Bernon, tem um negócio aqui para tu dizer pro Sérgio Pinheiro, na hora do programa. Aí a Argentina tinha um jogador chamado Redondo. Né? Sim, Fernando Redondo. Aí o cara me disse o nome lá de 3 jogadores da Argentina. Aí um bateu o escanteio. Não, de 2 só. Não, de 3. Eu só me lembrei agora do Redondo, faz tanto tempo. Aí eu disse: Sérgio Pinheiro, tem um detalhe aqui, rapaz. Eu ouvi ontem um jogo de um time argentino. Era da seleção argentina, e achei uma jogada muito legal. O jogador tal bateu o escanteio e o outro jogador ficou aqui no primeiro pau e o Redondo ficou no segundo pau. Se você fosse treinador, você ia botar o Redondão, vai te lascar. Rapaz, e aí eu pegava ela já no fim do noticiário do Ceará. Sempre eu tinha alguma coisa no final. Na hora que eu dizia isso, baixava o telefone, que praticamente não tinha nem telefone celular, né? Isso, naquele era tempo. só telefone. O celular me parece que apareceu na década de 90, ali no meio 94, da década. parece. Isso, por aí. Exatamente. Ou então, quando era celular, eu desligava. Aí ele ficava lá resmungando sozinho. Depois ficava rindo. Pegava a corda. Rapaz, ele dava valor pegar uma corda. E ele sabia que era corda, mas... Mas tu dava demais. Tu frescava demais. Era demais. Isso é doido. Perdão, alô Brasil, alô Caucaia. É só lembrar das garras da patrulha, né? O Alô Brasil tem Caucaia, porque desde criança eu morava ali na Major Facundo, no final da Major Facundo. Atrás do, que eu até falei há pouco tempo, atrás do Café Mucuripe, que existia. Total. Do Maguari Clube, que ainda existia, da Nebran e da Fábrica Fortaleza. E tudo que era de ruim que tinha naquele tempo era em Caucaia. Hoje não é mais, viu? Não, pelo contrário. Por isso que eu tenho em casa lá. Meu amigo, noticiário, jornal, tudo. Acaba de uma facada em Caucaia. Aí pronto, eu fiquei. Aí pegou, não tem, muita gente dizia, né? Até o Tom Barros falava muito, Alô Brasil. Aí pronto, eu criei Alô Brasil, Alô Caucaia. Total. E foi criado lá o boneco lá nas garras da patrulha. Isso. O repórter e o jogador. Que era o Kleber Fernandes, era? Isso. Só quem criou tudo foi o Cícero Paulo. Isso, grande Cícero. Aí o Cícero Paulo chegou um dia para mim e disse: não, nós estamos querendo criar um quadro aí e queremos botar um boneco lá te imitando. Pode? Larga o pau, pode. Só que o repórter era eu e o jogador era o Clodoaldo. Era o boneco até hoje faz sucesso. Demais. Até hoje. Demais. E aí a minha mulher chegava no local e disse: tu é a mulher do Ibernon? Sou. E ele é feio daquele jeito igual o boneco. Não, rapaz, ele é só o boneco. Pô, Ibernon, você fez tanto sucesso, que você... Me conte agora, você enveredou pelo lado da política. Me conte aí um pouco dessa parte aí. Por que você foi para esse lado? Lado político também, o Itamar era verdade. político. Isso. Meu irmão Ivar Monteiro, que faleceu, os dois faleceram também. E eu vendo aquela minha... que eu nem sabia que eu tinha tanta popularidade daquele jeito. Aí por isso que eu entrei para o lado da política. Fui... eu assumi, né? Por 6 meses como primeiro suplente. Isso. Fui o primeiro suplente. Em uma delas eu também fui segundo suplente. E depois fui caindo, eu desisti. Tantas promessas que tinham de presidentes de partidos que sempre a gente cai nessa. Isso. No último que eu participei, me prometeram que iam me ajudar para poder... Tem um fundo partidário, mas esse só fico com eles.
não me passaram nada. Eu digo, sabe de uma coisa, eu estou me desgastando aqui, eu não quero mais não, vou preferir ajudar. Não dormia direito. Todo mundo pensa que o cara tem dinheiro, todo mundo pensa que o cara tem emprego. Rapaz, estou tão tranquilo, dormindo direito, né, sem ninguém me perturbar. Incrível. E, por outro lado, sempre prefere pessoas que não têm competência nenhuma, gabarito nenhum. Total. Infelizmente. Infelizmente é assim. A política é desse jeito, por isso que eu prefiro ajudar. Gosto muito da política, mas não quero mais, quero ajudar. E outra coisa, mesmo se eu tivesse dinheiro, eu não saía por aí comprando votos. Que isso aí, o retrato do nosso país hoje é por isso. Infelizmente. Mas, Bernão, interessante você falar isso aí, porque realmente a gente vê muita coisa errada na política. Muita coisa. Mas ainda bem que você saiu. Aí você, obviamente, toda aquela popularidade sua no rádio e tal. E o que foi que houve que você saiu da Verdinha? O que foi que foi naquela mudança que teve em 2017, 2016? O que foi que fez você... Eu estava prevendo já que o que ia acontecer, a mudança toda, e saí logo, né? Saí logo, tive o convite lá da Rádio Cidade, que a Rádio Cidade também tinha uma equipe muito boa, e eu preferi ir para lá. Aí depois teve a mudança geral, com a saída do Sérgio, depois do Farias, aí tive que me mudar para lá. Era um momento já, né? Já estava há muito tempo. O Sérgio Pires tinha saído primeiro do que eu, já tinha saído, o Sérgio. Isso. Já estava lá pela M do Povo, e eu resolvi sair também. E, Berlon, eu acho que de poucos... obviamente, quem vive o Ceará, né, os setoristas, conhece muito o Ceará, mas você era, sem dúvida alguma, um negócio acima do normal, né? Você era um cara que realmente conhecia muitas coisas do Ceará. Eu nunca vou esquecer uma história, meus amigos, contar aqui para vocês confessar. Eu estava começando, 2005, 2006, eu só não lembro o ano agora, mas foi mais ou menos aí, um período que o Ceará estava naquelas dificuldades, cai, não cai para a Série C. E eu estava começando a estagiário do Lance. E aí, como o Ibernão bem lembrou, a gente podia ir até o vestiário. A gente ia ao vestiário e entrevistava os jogadores e tal. E o Ibernão estava lá, né? Porque depois do jogo, o rádio tinha essa vantagem. O rádio era bom demais, porque terminava o jogo, ficava um bom tempo, todo mundo conversando não tinha horário para cumprir. Exatamente. É o famoso, é hoje que eu só chego amanhã, porque o Bernão ia lá para o vestiário, os radialistas, os setoristas e tal. E eu fui uma vez dessa, o Ceará acho que tinha empatado com o Guarani, ou perdido, e ele precisava ganhar o jogo seguinte. E aí estava lá, final de jogo, lá entrevistando, e você lá conversando com o presidente, era o Eugênio Rabelo nessa época, conversando com o goleiro e tal, Adilson. Aí eu estava ouvindo o rádio aqui pertinho de você também, pegando o gancho nas entrevistas. E aí o Sérgio Pinheiro fala assim, e Bernão, o próximo jogo eu acho que dá para ganhar, né? Aí você fala, é uma coisa que eu nunca esqueci. Sérgio, se não pagarem os jogadores, vai cair. Aí o Sérgio Pinheiro, como é que é? Se eu estou aqui, eu estou sabendo, o Sérgio Pinheiro. Eu não acredito nisso, não. Onde é que pode? O Sérgio Pinheiro, naquele estilo, vocês... Quando foi no aeroporto, estava lá o Eugênio Rabelo pagando todos os jogadores. E o time acaba ganhando lá. Acho que foi da Portuguesa, se eu não me engano, 4-2. Fusado, Reinaldo Aleluia, acabou com o jogo. Você conhecia o clube? Como poucos conheciam, né? E você viveu o Ceará de uma forma intensamente, sabendo de tudo, né? Eu conversava com todos, com os empregados, jogadores, o Júlio Abreu, Ana Cleide, conversava com todo mundo. Dimas era muito seu parceiro. Dimas também, todo mundo. E realmente eu sabia de tudo do Ceará. Detalhe em 2006. Detalhe em 2006. O Ceará empatou um jogo, o Dimas era o técnico. E o Assis Furtado. Grande Assis Furtado. Era o gerente geral do Ceará. E também, eu não conhecia de perto o Assis Furtado, mas depois que ele foi para o Ceará, eu fiquei perto do Assis Furtado. E um dia, aí o Ceará foi treinar. Ainda estava lá em reforma o campo do Ceará, foi lá para a Universidade Federal do Ceará, lá no Psique, tinha vários campos por lá. E antes eu passei no Emanuel Gugel. Quando passei no Emanuel, o Emanuel ia tirar o Dimas. E parece que me faltava, que o Ceará foi campeão em 2006, com
Eu não sei, não lembro o gol. Foi o do Jaime que bateu no... Não, aí foi no 96. 96. 96. Aí eu corri lá, chamei o professor Assis Furtado, que estava lá no campo com o Dimas. Professor, está acontecendo isso e isso. Ele disse, você me leva lá no Emanuel? Eu digo, leva. Pois vamos lá. Isso não pode acontecer. Corri, voltamos lá para o Passaré. No meu carro, aí o Assis Furtado desceu e disse, Bernardo, tu fica aí na antessala que eu vou conversar com ele. Na hora que terminar, eu falo contigo. Isso era quase 18 horas. Aí, quando faltava 18 horas, ele saiu, tá tudo certo, o Dimas continua. Então, eu também ajudei ali, porque se ele muda naquele momento, era terrível. Outra que eu não esqueço, que eu não anotei aqui, o Gurizinho. Grande guri. César Vieira de Moraes. Era legal demais. Eu recebi uma ligação, me parece que foi do doutor Eulino. Quem vai ser o técnico do Ceará é o Gurizinho. Tem até um testemunho aqui, eu levei comigo o Vanderlei Gomes. Vanderlei, eu acho que eu sei onde é que o Guri mora. Barão de Aratanha. Vamos lá. Aí na esquina lá tem um barzinho do meu amigo Davi, que ainda hoje tem. Davi, onde é que mora o Guri? Rapaz, daquela casa ali. Buzinei lá vem o Guri. Guri! Ele gritou logo. Gurizinho, tô sabendo que você vai assumir o Ceará hoje à tarde. Vou, Guri! Digo, pô, bora comigo ali. Bora almoçar juntos. Ele disse, bora. Isso era 11 horas da manhã. Não, 10 horas da manhã. E aí, quando o Guri entrou no carro, o Guri e o Vanderlei fomos para um bar, para um restaurante, tomar uma cervejinha. Que legal. Rapaz, chegamos lá. Também nesse tempo, pouca gente tinha telefone celular. Se já tivesse, sei que nada, corre para um lado, corre para o outro. Todo mundo louco atrás do Guri, ninguém achava o Guri. Estava contigo. Estava comigo. Quando foi meio-dia, nem dizer para a rádio também nada. Eu não disse nada. Quando foi meio-dia, o Gomes Farias abre o programa. Agora vamos às manchetes do programa. A primeira foi minha. Eu digo, Farias, não é manchete não, a minha. Eu estou aqui com o novo técnico do Ceará. César Vieira de Moraes, o Guri. Não diga uma coisa dessa. Aí foi quase o programa todo entrevistando o Guri. Ninguém tinha entrevistado. Espetacular. Que é isso? Rapaz, você tem umas Naquele tempo era isso. Hoje tem assessoria de empresa para... Não se consegue falar com o jogador. Hoje é impossível e tal. Osmar, nesse tempo eu estava com no programa do Alan. O Osmar foi contratado pelo Ceará, naquele traço que o Ceará deu no Fortaleza. Dizem que ele estava chegando no aeroporto, o Dimas... Dizem, conte, por favor. Não, diga aí. Não, porque conta que ele estava chegando para ir para Fortaleza. Não, aí foi o Gilmar Pagotto. Aí foi o Gilmar Pagotto? Foi o irmão do Renato Gaúcho. Ou não, Renato Pagotto, não. O irmão do... Eu esqueci o nome dele agora. O irmão do Renato Gaúcho. Foi o Mauro. Mauro Portaluppi. Esse aí o Fortaleza contratou e o Dimas tirou ele do aeroporto. Foi com o Mauro. Foi com o Mauro. Perfeito. Mauro Portaluppi. Certo. Aqui foi o Osmar, que o William Pontes foi lá. Os dois fizeram um contrato que nem o Ceará ia contratar o Osmar, porque ele estava fazendo leilão. Aí o William Pontes foi lá com o contrato, assinou o contrato e foi embora, o Osmar chegou. O Osmar chegou, eu peguei o Osmar e escondi. Fiquei com o Osmar também, rodando a cidade. Aí era o Alan. Todo mundo atrás do Osmar estava comigo. 18 horas, o Alan Neto abre o programa. Também eu não dizia. Aí ainda abriu, alô, Iberto, e o Osmar? O Osmar foi contratado e ainda não chegou. Eu digo, está aqui comigo. Caraca, espetacular. Mas essa força porque eu vivia realmente, como você disse. Você lembra do maior goleador que teve o esporte? Eu lembro já o nome dele. O maior goleador do esporte, o Ceará contratou, e quando foi embora ninguém sabia também. Mas só que essa vez eu estava sozinho no Ceará.
que só andavam 3 repórteres no Ceará, eu e mais 2, não vou dizer os outros 2. Bizu. Bizu? Centroavante, todo fã domingo tinha gol do Bizu. Aí ele rescindiu o contrato com o Ceará, eu 6 horas fui dizendo que tinha uma notícia, fui dizer que faltava 5:07. Ninguém sabia. Pô, Bernardo, já estamos caminhando. Meu Deus, como passou rápido. Eu tenho tanta coisa para lhe perguntar. Você anotou tanta coisa aí para falar. Me ajude. A diferença nas coletivas que você disse, claro, que era totalmente diferente, né? Até você ainda conseguiu, em algumas coletivas, ajudar as molecadas. Você fez pergunta pro Vina, Samuel Xavier, que a galera até hoje, essas entrevistas da molecagem. Sim, depois você bate o jacaré ou não? O próprio Thiago Galhardo. A do Galhardo, a famosa entrevista do Galhardo. Que o dinheiro pingou. Pingou, foi você que fez a O Samuel Xavier foi quando que ele teve um problema de pubis. E eu perguntei que quando ele voltou, se mesmo não do pubis, se ele podia bater no Jacarepaguá ou não. Aí pronto, ele não parou mais de rir de jeito nenhum. Ele dizia assim, meu Nossa Senhora, pai. E em 2006 também, eu e o Farias fizemos uma campanha. O Emanuel não queria o Sérgio Alves de volta. Eu e o Farias, na vez mais, fizemos uma campanha e foi recontratado o Sérgio Alves. Caralho, foi mesmo. E tinha um jogo decisivo no final de semana e o Sérgio Alves que tinha que chegar logo. Quem comprou a passagem para o Sérgio Alves fui eu. Para ele vir de Recife para Fortaleza para assinar o seu novo contrato com o Ceará. Porque o Sérgio Alves sempre era um mês para renovar o contrato. Que ele não renovava sozinho. Quem era a procuradora dele era a ex-esposa dele. E era uma dificuldade tremenda, mas renovou. Mas nós fizemos uma campanha, eu toda hora pedindo o Emanuel e fui recontratado. A passagem de avião de Recife para Fortaleza, quem pagou fui eu. Caraca, Bernardo. E Bernardo, me tira uma coisa, desses jogadores aí, desses anos todos aí do Ceará, qual foi o jogador que mais te chamou a atenção? Mais tu disse assim, cara, esse aqui sim. Esse aqui eu dei valor a assistir. Eu dei valor a acompanhar, a ver. Tem muita gente que não vai, mas o melhor mesmo foi Zé Eduardo. Mas eu ainda não era repórter. Mas para você? Para mim foi José Eduardo de Castro. Era um monstro. O Itamar Monteiro era o repórter, e para onde ele ia, eu ia atrás dele, mesmo sendo menino, adolescente. Vi grandes jogadores. Hamilton Melo, para mim, também, ex-Fortaleza, foi para o Ceará, era um jogador de tanto. Samuel, Carlos Alberto Borges, Arthur, Pedro Basílio. Arthurzão também era uma figuração, né, Arthur Ribeiro do Carmo. Era um jogadorzão da porra. Hélio Carrasco, Catinha, Anselmo, Assis Paraíba. Assis Paraíba jogava muito. Demais. Todo mundo fala que era um negócio fora. Jogava muito. E também Lucinho, né? Ainda chegou a jogar Ceará no final da carreira. E ainda foi campeão do Intermunicipal pela minha cidade de Itapajé. Lúcio Flávio Figueiredo Cruz. Você tem que trazer uma paçoca, viu, de Itapajé depois, que aí ajuda demais. Paçoca, a melhor que tem é de Itapajé. Sem dúvida. Eu dar uma espiada aqui, ver o que é que faltou aqui. Porque tá acabando, me diga. Tá acabando. Não, mas você falou. Aí trouxe o Sérgio Alves, paguei a passagem, ainda falei com o Beto da churrascaria Betos, lá na Expedição Betos, não tem onde o Sérgio Alves ficar. Fica aqui. Ficou na pousada Betos o Sérgio Alves. Até o Ceará conseguiu o apartamento para ele. Passou 15 dias lá, sem pagar nada. Mas aí valeu o alô. Aí, abraço para o meu amigo. Aí eu falei com o Farias, eu vou falar o nome da pousada, que o homem está hospedado lá. Um abraço aí para o meu amigo Betão, que o Sérgio Alves está hospedado aí na pousada Betos. E o Ceará, nesse tempo, um negócio difícil, hein? Era. Também tinha um amigo meu aqui, que hoje está morando em Aracati, o Tadeu Silva. Ele era representante de refrigerante na toda a beira-mar de Fortaleza, do Caça e Pesca até lá a Barra do Ceará. O Ceará ia viajar para o interior para os jogos, não tinha dinheiro para pagar o ônibus. O Tadeu pagava, atendendo um pedido meu. Era mesmo, o negócio era difícil. Era difícil. Naquele tempo, Ceará e Fortaleza, todos eram amadores. A única diferença que tinha era a torcida. Ceará, para entrar em campo, para comprar gelo, não sei o quê, eram os conselheiros.
Por isso que eu, sempre que posso, eu elogio os ex-presidentes no tempo que realmente necessitava, eles estavam lá juntos. Hoje é muito fácil de você comandar o clube. Sim. São vários patrocinadores, tem televisão dando dinheiro, naquele tempo não tinha. E a gente não pode esquecer de grandes presidentes que passaram pelo Ceará antes de não terem essas contas. Você pode citar aí, além de Eulino Oliveira? Eulino Oliveira, Antônio Góes, José Moraes, a Elísio Serra. Essa turma carregou nas costas, viu? Turma carregou nas costas. E tantos e tantos que a gente pode esquecer aqui. Luiz Teixeira de Pádua, Fernando Façanha, tantos e tantos e tantos. Oi, Danilo Marques, e por aí vai. A gente pode, com certeza, eu não anotei nenhum, não sabia que ia falar a respeito disso. Mas abraçar todos os 6 presidentes do Ceará. Porque realmente eles tiravam dinheiro do bolso para poder, como diz o Matuto, sustentar o Ceará. E, Bernão, eu sempre falo aqui, quando a entrevista é muito boa, tem que ter uma segunda parte. Muitos que vieram aqui, eu disse isso, e eu peço a você, ano que vem, ter a segunda temporada, para você vir aqui e contar muito mais da sua história, a sua passagem pela Rádio Cidade, a passagem pela Jovem Pan, e, obviamente, muitas histórias que você tem com o Serginho, com o Farias, com o Bosco, a turma toda. Vocês faziam uma equipe que dominava a cidade, o Rádio Esportivo AM cearense, não era um negócio assim, fora do comum. Eu lhe agradeço demais, de coração. Mas para mim é uma satisfação, um papo que passou tão rápido e muito agradável, de coração, Bernardo. E, por favor, só espero que você confirme na próxima temporada que a gente possa aqui ter um segundo papo para você falar muito, muito, muito mais e, obviamente, da sua carreira, do seu programa do Vozão, todos os dias, de segunda a sexta, na Rádio Metropolitana AM 930. Exatamente. É um prazer imenso. Voltarei com certeza. E lembro você muito bem, Mário Kempis, você ficava sempre do meu lado e rindo. Nossa. E tudo das perguntas. Realmente era legal. Era bom. Tempo bom. Muito bom aquele tempo. E a vida é assim mesmo, são de momentos. Então vamos viver a cada segundo momento. Não vamos pensar no futuro, vamos viver hoje. Perfeito. E é o mais importante que tem. Quero agradecer a todos aqui da TVC, você que está aqui no comando, e abraçar todo o torcedor do Ceará, todo torcedor do cearense. E abraçar lá os meus conterrâneos lá da minha terra, Itapajé. Abraçar também aqui os amigos da capital do estado. E lá na Caucaia, principalmente lá no meu Guajiru, onde eu tenho minha casa, abraçando a todos, com certeza. Aquele abraço, estou à sua disposição na hora que você quiser de novo, estarei aqui. Foi muito bom, muito legal a gente bater o papo do que aconteceu e coisas boas realmente que aconteceram. Obrigado. Eu é que agradeço, Bernão, você que chegou até aqui, porque você gostou desse vídeo. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado mesmo. Deixa seu joinha, deixa sua curtida. Compartilhe, que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal. E sempre lembrando, não só aqui no canal do Blog do Kempis, toda semana, uma personalidade da mídia e do esporte cearense. E toda quinta, 11 da noite, na TVC. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Bernão. Um abraço, Tamo gente. junto. Até mais. Um abração, gente.